No vídeo de hoje eu vou dar 8 dicas pra você ajudar o seu filho a se prevenir contra o abuso sexual, tá bom? Aí vocês podem falar, Angélica, mas como assim eu vou prevenir minha criança totalmente inocente? Mas tem sim, meus amores, uma forma de vocês tentarem evitar uma situação dessa. E lembre-se que essa situação é muito mais frequente de acontecer do que se imagina. Então, se você tem interesse nessas dicas, se você quer preparar o seu filho pra isso, se você quer saber um pouco mais sobre o abuso infantil, vem comigo pra esse vídeo que eu vou te contar, tá bom? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos e ativa o sininho das notificações, porque o YouTube não vai te notificar se você não ativar o sininho das notificações na opção todos, tá bom? E é isso. Se você não tá me seguindo ainda nas minhas redes sociais, já segue lá, vou estar deixando passando aqui na telinha pra vocês, que é onde eu coloco muito conteúdo sobre a maternidade, estou fazendo stories, reels, estou presente o tempo todo. E se você ainda não sabe que eu abri uma loja, eu tenho uma loja também, e já segue lá a loja pra você não perder nenhuma novidade do que eu tô vendendo lá, que é roupa mãe e filho, tá bom? Mas bora lá pro assunto. Ensine os seus filhos sobre as partes íntimas dele. Então a criança deve saber sobre as partes íntimas dela, sendo ela menina, sendo ela menino. A gente não ensina que aqui é o braço, que aqui é a orelha, que aqui é nariz, que aqui é boca. A mesma coisa tem que ser com as partes íntimas também. E sempre deixar claro pra criança que ninguém pode colocar a mão em hipótese alguma ali, a não ser os pais, no caso o pai ou a mãe, e ainda assim em situações específicas, por exemplo, como trocar a fralda e dar banho. Então isso é muito importante de você fazer e sempre tá ressaltando pra sua criança, porque eles gravam muito. Eles gravam as coisas que a gente fala, eles estão em constante desenvolvimento, eles aprendem muito fácil. Então, quanto mais você tá falando isso pra ele, mais ele vai absorver essa informação e sempre ter na cabeça: opa, tá tocando aqui, não é legal, minha mãe falou que não pode, só pode na situação de ou eu tô tomando banho ou tá me trocando. Então tudo isso é uma forma de orientar a criança e, claro, apresentar pra ela que você tem a sua vagina, que você tem o seu bumbum. Com o menino a mesma coisa, fala a parte genitária dele e a parte do bumbum. A mamãe não quer que ninguém toque aqui, não pode ninguém tocar aqui, tá bom? Só a mamãe e o papai. Você só pode ser tocado quando a mamãe estiver te dando banho ou quando estiver te trocando. Então isso a criança, como eu falei, vai absorvendo, e isso é uma das dicas muito fundamentais pra você ter com a sua criança, tá bom? A criança precisa ter liberdade pra dizer não. Então ela precisa saber que ela pode sim e ela tem totalmente autonomia pra dizer não. Porque o abusador, quando vai chegando, ele vai sendo a melhor pessoa do mundo pra criança, ele vai agradando a criança de várias formas. Então pode ser que ele toque a criança ali naquela região ou não. Então a criança precisa saber que ela tem totalmente a autonomia de dizer não. Não quero. Não, vou sair, não, para, eu não quero, vou falar pra minha mãe. Então a criança tem que ter essa autonomia e isso é muito importante você sempre ressaltar pra sua criança. Olha, filha, olha, filho, você pode dizer não. Então quando você não quer uma coisa, se a criança, por exemplo, isso acontece muito, eu vou fugir um pouquinho aqui do abuso sexual, que envolve, por exemplo, os parentes, ou algum amigo, alguma coisa. Chega alguém na sua casa e de repente você quer que a sua criança dê um beijo, que você quer que a sua criança cumprimente e de repente a criança não quer. E a criança não fala nada e você fala: vai, filho, cumprimenta a pessoa, dá um beijinho naquela pessoa. E não, a gente tem que respeitar a vontade da criança. Se ela não foi dar o beijo espontaneamente, se ela não foi cumprimentar, se ela não deu um oi, ela tá no direito dela, ela não tava querendo fazer aquilo naquele momento e tá tudo bem. Então ela teve o direito de falar não. Então isso já é uma forma de você estar incentivando a sua criança, que no momento que ela não tiver interesse, no momento que ela não quiser, ela tem que falar não, ela precisa falar não, ela tem autonomia pra isso, assim como nós adultos também temos. Então claramente que você vai ensinar o seu filho: olha, não pode fazer assim, é falta de educação, dá um oi, tudo bem. Mas não ali forçar a criança a falar naquele momento com a pessoa que tem que falar, que tem que cumprimentar, que tem que abraçar. Até mesmo a mãe, às vezes, pede um abraço. Uma criança, já aconteceu muitas vezes comigo: Bela, me dá um abraço da mamãe. E ela não queria dar um abraço, e tá tudo bem. A gente não tem que forçar a criança a fazer uma situação, a participar de uma situação que ela não queira. E isso vai fazer diferença também para a parte do abuso sexual, tá bom? Então é muito importante ensinar o limite do corpo, porque quando a criança sabe o limite do seu corpo, ela obviamente, quando for tocada de repente, mesmo que seja por brincando com outra criança, tocou ali, encostou, por exemplo, no bumbum dela, brincando os dois juntos, ela vai se sentir estranha, ela não vai querer aquela situação, porque ela já vai saber que naquela parte não é pra ser tocada. Assim como faz parte do diálogo, a mãe e o pai ensinar que ela também não pode tocar nas partes íntimas de qualquer pessoa que seja de outra criança, ou seja de adulto, seja do pai, seja da mãe, que de forma alguma essas partes não podem ser tocadas. Então, filha, a vagina não
não pode ser tocado, o seu bumbum não pode ser tocado. Assim como você também não pode tocar o da mamãe, nem pode tocar o de nenhuma pessoa de fora e nem de nenhum dos seus amiguinhos. Então essa é uma forma muito fácil de estar conversando com a criança e tem que ser repetitivo todos os dias, tá orientando, tá auxiliando, toda vez que tiver uma oportunidade. Por exemplo, na hora do banho, olha, mamãe, com licença, a mamãe vai aqui lavar a sua vagina, com licença, a mamãe vai lavar o seu bumbum. Então você vai pedir licença pra tocar, a mamãe só tá lavando porque a mamãe tá te dando banho, assim, dessa forma pode, mas tirando isso não pode. Então tudo isso a criança vai absorvendo e vai automaticamente sempre estar preparada para a situação. Claro que eu não tô vindo aqui pra falar pra você que isso vai evitar 100% da sua criança sofrer um abuso sexual, mas obviamente toda criança tem que ser informada sobre isso, é por isso que eu digo que é um tabu. Infelizmente, nesse mundo que vivemos ainda é um tabu falar sobre sexualidade com crianças, e é uma coisa que se faz muito necessária, independente do abuso sexual ou não, a criança tem que aprender também. Só que, claro, que a gente não vai conversar com a criança da mesma forma que a gente conversaria, por exemplo, com um adolescente sobre a sexualidade, mas tem as formas corretas que a gente pode tratar com a criança para falar sobre esse assunto. Então, as estratégias é você sempre orientar sua criança a não aceitar trocas de forma alguma, porque normalmente a maioria dos abusadores começam oferecendo trocas. Então, toma, o tio te dá um doce e você deixa o tio fazer isso aqui, é normal, é gostoso, é bonito. Normalmente acontece muito dessa forma. Então, o tio te dá um salgadinho, olha, deixa eu pôr a mão aqui, olha que legal, não tem nada a ver pôr a mão aqui, é normal. O tio só tá fazendo um carinho. Então, todas essas dicas que eu já andei falando, vai estar preparando sua criança, ela já vai saber que aquilo ali não é um carinho, aquilo ali não é pra ser tocado. E você falar pra sua criança, ensinar ela que ela não deve aceitar trocas por nada, que nem por trocas ela pode aceitar que ninguém coloque a mão ali. Por exemplo, uma coisa muito comumente que a gente acaba fazendo assim, inocentemente. Faz aquilo ali pra mamãe que a mamãe te dá isso. Então a gente também precisa tirar esse hábito da gente pra poder tirar da criança, pra poder não incentivar a criança a querer fazer trocas. Senão a criança vai acabar caindo também, porque normalmente, como eu falei, os abusadores tendem a fazer trocas com as crianças. Então eles sempre oferecem coisas que eles sabem que as crianças costumam gostar, como bala, doces, o tio vai levar você ali, principalmente quando está dentro da família, meus amores, porque infelizmente isso acontece na maioria dos casos. Eu vou falar aqui pra vocês, só no Brasil, 81% dos casos de abuso infantil acontecem dentro das próprias casas e são pessoas do próprio convívio da criança e dos pais. Então isso é muito grave e muito sério, a gente não pode confiar em absolutamente ninguém mais hoje em dia, infelizmente. Então, só pra falar aqui, mais uma informação pra vocês, a cada 15 minutos uma criança sofre violência sexual aqui no Brasil, somente no Brasil, meus amores. Então isso é muito triste, isso é de partir o coração, nenhuma criança merece passar por isso, nenhum pai, nenhuma mãe merece passar por isso, porque isso tira totalmente a inocência da criança, tira a infância, pode gerar um adolescente com problemas psicológicos jamais recuperados. Então isso é muito grave, meus amores, vamos cuidar das nossas crianças, tá bom? Mas vamos aí para a próxima dica. Então, você precisa criar um vínculo com seu filho e fazer com que ele confie e se sinta confortável de falar sobre qualquer assunto com você. Então, isso vai ser no dia a dia, no diálogo, na convivência. Você tem que fazer com que seu filho se sinta seguro de falar sobre qualquer coisa com você. Porque, normalmente, a maioria dos abusadores também pedem segredo, costumam falar, olha, filho, vamos deixar no segredo, vamos deixar assim, vamos deixar assado. Então, você deixar um leque aberto pro seu filho de que ele pode conversar com você sobre todas as coisas que você vai estar ali pra orientar, pra amar, pra escutar o seu filho, vai fazer toda a diferença, porque no caso, se acontecer, ou se um abusador pelo menos tentar e não conseguir a criança se esquivar, a sua criança vai falar pra você, mesmo que não tenha acontecido de fato o abuso, ele vai falar da situação que passou com ele, e ele, graças a Deus, conseguiu sair fora daquele abusador. Então isso já vai te deixar um alerta. Você, por exemplo, já vai poder fazer uma denúncia contra essa pessoa, você já não vai deixar mais seu filho do lado dessa pessoa, você já não vai deixar seu filho num ambiente que essa pessoa esteja, nem com ninguém que esteja próximo a essa pessoa. Então isso é muito importante. Fortaleça o vínculo com sua criança e deixa sempre um leque aberto para ele poder conversar sobre qualquer coisa com você, tá bom? Outra coisa que é muito importante é você falar pra criança, eu acredito em você. Então, na educação da criança deve ter muito isso, de você sempre deixar bem claro pra sua criança que você acredita nela, que você está ali pra escutar ela, pra você orientar ela, que faz parte também dessa outra dica que eu passei recentemente. Então, você fortalecer esse vínculo, você mostrar pra criança que você tem totalmente uma confiança nela, isso também vai passar segurança pra ela, e ela, por exemplo, não vai ficar com medo, porque muitos abusadores também têm essa outra tática. Você vai falar pra sua mãe, ela não vai acreditar em você. Ela vai te bater.
bater. Então você ter esse vínculo com a sua criança, não vai adiantar o abusador falar isso pra ela, porque ela vai ter aquele vínculo com você, ela vai ser aberta pra você, ela vai saber que com você pode conversar sobre qualquer coisa, ela vai saber que você acredita nela, que você está preocupada com os sentimentos dela, tá bom? Então isso é muito, muito, muito importante de você criar com o seu filho, tá bom? Agora, por último, meus amores, como vocês viram aí, mas não menos importante, eu vou falar pra vocês um pouco sobre os sinais. Então, prestem atenção quando suas crianças apresentarem esses sinais do nada, tá? Claramente que pode ser outro motivo, eu não tô especificando que esses sinais que eu vou falar a seguir pode ser só por conta de abuso sexual. Mas, é bom vocês ficarem ligados, porque se sua criança não tem esse costume de ser dessa forma e você notou aquilo ali, opa, levanta a anteninha, vai saber mais a fundo o que tá acontecendo, procura saber o que tá acontecendo na escola, porque alguma coisa tá acontecendo na vida do seu filho pra ele tá mudando assim o comportamento dele, tá bom? Então eu vou citar aqui pra vocês. Então, se o seu filho estiver apresentando uma irritabilidade maior acima do que o normal, você tá notando ele muito irritado, fique em alerta aí, procura saber o porquê que ele tá irritado, senta com ele, fala, filho, a mamãe confia em você não quer contar pra mamãe o que tá acontecendo? Por que você tá dessa forma? Você não era desse jeito? Porque isso é um dos sinais muito frequentes que as crianças que sofrem o abuso sexual apresentam, que é a irritabilidade, tá bom? Então, fica ligadinho com isso. Outra coisa muito frequente de acontecer também são pesadelos. Então, seu filho não tinha costume de ter pesadelo, porque às vezes a gente tem pesadelo, não tem culpa, até mesmo a criança, uma hora ou outra tem pesadelo, mas se seu filho tá começando a ter pesadelo, você tá notando muitos pesadelos, todo dia tá tendo pesadelo, um dia sim, um dia não. Assim, que ele tá meio perturbado mesmo, você fica em alerta também, procura saber o que é, conversa com seu filho, senta, procura ver as pessoas com quem você tá deixando o seu filho. Na escola também, como eu falei, procura saber o que tá acontecendo, porque isso também é um dos sinais de que a criança que sofreu um abuso sexual pode demonstrar, pode sem querer, na verdade, demonstrar para os pais. Os pais sempre têm que estar atentos, pessoal. Então, vocês que são pais de crianças, que são pequenininhas ainda, que são menores de 18 anos, de 15 e 16 anos, meus amores, vamos prestar atenção, porque esses sinais podem indicar algum tipo de problema. Pode ser sim que seja o abuso sexual, mas pode também ser outros tipos de problema, tá bom? Então, vamos focar nisso aí. E o porquê que eles têm o pesadelo é nada mais nada menos do que pressão psicológica, porque a maioria dos infelizes que fazem isso com as crianças, que eu acho que não dá pra chamar nem de um animal, né? Nem de animal dá pra chamar umas pessoas dessa. Eles fazem pressão psicológica na criança. E isso faz com o quê? Com que a criança se sinta pressionada, com que a criança muitas vezes fica com medo. Então, se você seguir todas essas dicas e criar esse vínculo com o seu filho, obviamente o seu filho vai se sentir mais seguro de chegar pra você e de repente falar que ele sofreu abuso sexual. Claro que ninguém quer passar por isso. Mas se ele sofreu um abuso sexual, é melhor que ele já te fale logo de cara do que ele ficar guardando aquilo pra ele e ficar sofrendo abuso sexual por anos. Tem crianças que começam a sofrer abuso sexual desde os 6 anos e seguem aí até os 18 anos calado, sofrendo abusos sexuais de pai, de primos, de padrastos, enfim, de X pessoas e sofrem calados, crescem aí adolescentes tristes, com problemas psicológicos, com depressão, sofrendo e tudo mais. Então, se você tiver esse vínculo com a sua criança, se Deus me livre vier a acontecer isso, ele vai ter aquela abertura pra falar pra você. Então, aconteceu uma vez, você já vai poder tomar providência. Lembrando que a gente não quer que isso aconteça com as nossas crianças. Deus me livre acontecer com as minhas filhas, mas isso é muito importante de trazer aqui, né? Porque é um tabu, não tem jeito, pessoal. Tem muitas pessoas que são contra até ter aula de sexualidade na escola, mas eu acho assim que tudo é válido e tem as formas corretas de se falar com cada faixa etária de idade. Essa é a diferença. As formas corretas para se falar com cada faixa etária de idade. Porque eu jamais vou chegar nas minhas filhas. Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos e tenho uma filha de 2. Eu jamais vou falar sobre sexualidade da forma que eu falo para minha filha de 2 anos, para minha filha de 10 anos. Então são formas completamente diferentes. É isso que eu quero demonstrar para vocês e dizer para vocês entenderem melhor. Porque eu sei que tem muita gente que é contra isso. Inclusive, deixa aqui nos comentários, vamos fazer aí um debate, uma conversa, uma troca de experiência saudável, sem discussão, sem xingamento, sempre respeitando a opinião do próximo, mas deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto, se essas dicas que eu passei pra vocês aqui são de utilidade, se vão ser de utilidade pra vocês, se você vai começar a colocar em prática com a sua criança, tá bom? Deixa aqui nos comentários aqui na comunidade, que eu adoro ler o comentário de vocês, ainda mais um assunto sério como esse. E o outro sinal também, e o último que eu quero citar aqui pra vocês, são problemas escolares. Então, normalmente a criança começa a apresentar problema escolar quando sofre o abuso sexual, quando ela foi vítima dessa situação. Mas eu vou dar outra situação pra você que começa a apresentar problemas escolares que não tem nada a ver com abuso sexual. Basta você engravidar de um outro filho. Isso costuma acontecer muito. Mas se não aconteceu isso com você, você não tem outro bebê, você não tem outra situação que você possa imaginar que esteja causando esse retardamento
muito da sua criança na escola, que esteja causando problemas escolares, literalmente de comportamento e tudo mais, ou no desempenho dela, fica de olho e fica atento. E por mais que ela esteja passando por isso, se você tiver, por exemplo, e ter engravidado, de qualquer forma você tem que chegar na sua criança e fazer ela sentir amada, ela se sentir que ela também é especial, que não é porque o outro bebê chegou que ela tá menosprezada. Enfim, não é assunto pra esse vídeo, é assunto pra um próximo vídeo, mas eu quis especificar pra vocês verem também, porque as dicas que eu passei aqui, as situações que podem acarretar, apresentar sinais de que a criança sofreu um abuso sexual, também pode ser por outros motivos, mas claramente que eu tô deixando esses motivos aqui, porque pode sim vir a ser uma situação aí que pode ter acontecido com o seu filho, tá bom? Então é isso, meus amores, que eu queria passar pra vocês. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos fazer com que elas sintam-se seguras pra falar com a gente, pra se abrir com a gente sobre qualquer tipo de assunto. Vamos ensinar pra elas, orientá-las sobre isso, porque isso faz toda a diferença. Como eu falei pra vocês no início do vídeo ou no meio do vídeo, claro que isso não vai impossibilitar, infelizmente, 100% do seu filho ou sua filha não sofrer um abuso sexual, mas obviamente que isso vai dificultar ainda mais o trabalho, né? A sacanagem, a ser vergonhice do abusador chegar na sua criança, porque vai dificultar, a sua criança vai estar orientada, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, porque esse vídeo é de utilidade pública, meus amores. Todos os papais e mamães precisam saber dessas dicas, precisam ter aí um ponto pra começar a orientar suas crianças sobre a sexualidade e sobre o abuso infantil, tá bom? Então é isso, pessoal, tchau e até o próximo vídeo, e se inscreva no canal, hein?